Graça e paz, bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite, dependendo da hora que você está assistindo essa videoaula. Eu sou Alessandro Moraes e nós estamos aqui nesse vídeo, nesse canal do YouTube, Gospel Tech 316, para a gente poder estudar, continuar estudando mais uma aula, mais um capítulo. Na verdade, hoje nós vamos finalizar o capítulo 8, esse capítulo tão importante do livro de Romanos. Então você é muito bem-vindo nessa videoaula. Hoje aqui, o dia que eu estou gravando essa videoaula, é dia 30 de novembro de 2022, agora aproximadamente 6 horas da manhã. E, enfim, antes de começar a aula, né? Como sempre eu estou fazendo nas aulas anteriores, passar um pouquinho aí do meu ponto de vista, da minha leitura, do que está acontecendo atualmente no Brasil, ok, pessoal? Então hoje já se completam aí 30 dias, né, de manifestações, de paralisações, onde o povo brasileiro que realmente ainda quer resgatar, ainda quer continuar com os valores tradicionais, né, com os valores conservadores, a família no seu formato, Deus, amando a Deus, buscando a liberdade de continuar se expressando, continuar falando a palavra de Deus e tudo mais, né? Aquilo tudo que nós deveríamos, cada um de nós, viver, aqueles que conhecem a palavra de Deus. Então nós estamos aí ainda aguardando uma manifestação, né? Algo irá acontecer, porque realmente nós não estamos aceitando de forma alguma, né, esse novo tipo de governo. O que aconteceu, né, nas eleições aí passadas, nós não temos fatos, mas nós temos várias evidências, né, do que aconteceu, do que está acontecendo, enfim, né? Tá tudo muito estranho, tudo muito esquisito, só que, a gente conhece aqueles que estudam a Bíblia, principalmente o livro de Apocalipse, né? A escatologia, enfim, as coisas que estão por acontecer, as coisas que estão por vir. Nós conhecemos já o que vai acontecer lá na frente, ok? Nós, como Jesus disse, que nós temos que ficar atento aos sinais, né? E vários sinais já estão acontecendo, na verdade, nos dias de hoje. Nós sabemos que antes da volta de Cristo é necessário, né, que se instale o caos aqui nessa terra. É necessário, né, crise política, crise financeira, é necessário rumores de guerra e guerras, é necessário que no nosso ambiente, no nosso clima, hajam alterações, né, como está havendo já com furacões, com terremotos, principalmente terremotos e vulcões estão acordando, entrando novamente em erupção depois de anos e anos que estavam dormindo. Então nós sabemos, entendemos, aqueles que estudam a palavra de Deus sabem que todas essas coisas têm que acontecer antes da volta de Cristo, ok? Nós sabemos também, se nós formos estudarmos, né, que existe uma ordem mundial já existe uma ordem mundial e não é de hoje, que é uma mão invisível que comanda esse mundo, ok? Essa ordem mundial ela trabalha sim a favor do anticristo, né? Então, se você for pesquisar hoje pela agenda, né? Agenda 2030, o que é a Agenda 2030? Pesquisa sobre o grande reset, né? Tudo isso que o pessoal da ordem mundial está querendo fazer com o mundo atual. Pois bem, nós sabemos então que todas essas coisas vão acontecer. Porém, como cristãos, como conhecedores da palavra, como mantenedores, né, das leis de Deus, nós temos que lutar contra isso.
Não é só porque nós conhecemos e sabemos que essa terra um dia vai virar um caos, né? E Cristo vai voltar depois disso. Não é por causa disso que nós temos que cruzar os braços, né? E nos entregarmos. Não, tudo isso tinha que acontecer, vai acontecer mesmo e acabou, deixa acontecer. Negativo. Não é assim que deve funcionar. Nós temos que lutar pelos nossos valores cristãos, né? A cada dia nós temos que ser aquelas pessoas que vão fazer a diferença, que estão fazendo a diferença. Como Jesus disse, temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. Nós temos que fazer diferença, né? E essas manifestações, esse tempo, esse último mês, o povo brasileiro em frente aos quartéis, se manifestando na rua, tem sido a diferença, ok? Talvez a nossa mídia brasileira, a mídia local, não esteja dando a cobertura necessária do que está acontecendo, mas lá fora, internacionalmente, nos outros países, a cobertura tem sido muito maior, né, do que o povo brasileiro está representando nesse momento, que nós estamos indo, né, buscar realmente aquilo que nós queremos, que é continuar com a família, continuar com o amor a Deus, continuar com a nossa vida cristã sem ser reprimido, né? É isso que nós estamos buscando. Nós não queremos um governo corrupto, nós não queremos um governo aonde vai tirar a nossa liberdade, né? Onde dizem ser, entre aspas, democráticos, mas não são. Quantas pessoas aí já estão sendo presas? Quantas pessoas aí já foram cortadas das redes, das mídias sociais? Isso é democracia? Com certeza não. Então, o Brasil está sendo uma vitrine para o mundo neste momento. Muitos países, muitos povos estão olhando para nós, as nossas manifestações, aquilo que estamos fazendo aqui no Brasil, estão se espelhando e estão criando coragem para ir também contra os governos corruptos e governos comunistas que estão instalados nos países dele. Como é o caso hoje que eu posso falar da China e do Chile. Ok, pessoal? Então, o que eu falo para vocês é: estudem a palavra de Deus, orem, mantenham-se firmes, ok? Vamos continuar, sim, lutando pelos ideais de Deus para nossas vidas, para a vida dos nossos filhos e nossos netos. Não sabemos quando Jesus voltará, ok? Então, até o retorno dele, nós temos que fazer o nosso papel, ok? É isso aí, pessoal. Então, hoje nós vamos estar estudando a aula número 25, né, do capítulo 8 de Romanos. O título dessa aula aí é Nossa Eterna Segurança em Deus, né, como está aí na tela, aula 25, Nossa Eterna Segurança em Deus. E vamos só estar orando, né, para nós darmos início a essa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Por toda a fé, por toda a esperança, por toda a palavra, Pai, que o Senhor tem nos alimentado, pelos livramentos, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem para conosco, com nossa família, com nossos amigos, com nossos parentes, ó Deus, por nossa casa, nosso trabalho. Nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que estamos começando, Senhor, a viver dias difíceis nessa terra. Estamos começando a viver as dores de parto, a qual o Senhor nos avisou e nos alertou. Rumores de guerras e guerras. Enfim, ó Pai amado, sabemos que este mundo caminha para o caos. Caminha, Senhor, para algo terrível que tem que acontecer. Mas que o Senhor possa continuar nos fortalecendo, Pai, a cada dia, Senhor. Fortalece o nosso espírito, fortalece o nosso físico, e que nós possamos ter sabedoria, Senhor, dedicação, fé e esperança para continuar a cada dia proclamando, Senhor, a tua palavra, Senhor, ensinando a tua palavra e vivendo os ideais que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus, os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu és, ó Senhor, e tudo aquilo que o Senhor já foi, tudo aquilo que o Senhor será em nossas vidas.
Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso Deus forte. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim, ó Pai amado. E além de ti não há outro, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Fica conosco nesta aula, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então vamos à aula de hoje, nossa lição. Estudo de Romanos, né? Como nós já vimos aí, aula 25. Então, nas aulas passadas, tá? Do capítulo 8 de Romanos, nós já vimos aí sobre a vida espiritual, né? Já vimos aí a vida em um novo nível. E estamos aí no finalzinho, né? Dessa parte 3, que são os sofrimentos presentes e a glória futura, ok? Algo que tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Mas esse capítulo 8 de Romanos é algo maravilhoso, né? É algo que Paulo começa escrevendo no início do capítulo 8 e já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados e eleitos conforme a vontade do Senhor, ok? Então nós temos essa certeza. Para os eleitos em Cristo Jesus, não há mais condenação. E nós vamos ver aqui também, no final desse capítulo, hoje 8, que nada nesse mundo, nada nessa vida, pode nos separar do amor de Deus por nós. Ok? Então, esse capítulo 8 de Romanos tem muito a calhar nesses dias atuais que nós estamos vivendo, porque nos traz uma esperança da glória eterna. Ok? Ele nos mostra que, apesar de todo o nosso sofrimento, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, e que Ele geme e intercede por nós diante do nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Okay? Nós temos alguém que está cuidando de nós, que cuidou de nós e que vai cuidar de nós. Então esse capítulo 8 é maravilhoso. Então nós vamos continuar hoje aqui lendo do versículo 26, tá? Até o versículo 39 do capítulo 8 de Romanos. Então, a parte D, né, a letra D da parte 3 sobre os sofrimentos, é o Espírito geme e intercede por nós, tá? O Romanos 8:26, o versículo diz o seguinte: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, ou seja, com gemidos inexprimíveis, tá? Gemidos inexprimíveis, que não podem ser expressos em palavras. Então, a criação, né, natureza, geme, assim como nós também gememos. Mas nós não estamos sós, não estamos sozinhos. O Espírito que habita em nós também geme. Paulo parece querer deixar muito claro que o sofrimento presente não é para ser comparado com a glória futura, com a glória que está por vir. E para isso ele acrescenta mais uma razão como confirmação de que a glória ela é certa. A glória é algo que acontece. Essa glória futura é algo certíssimo que vai acontecer. Não pense que este versículo nos leva a não orar, né? Então quer dizer que uma vez que eu sei que o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele intercede por mim junto ao Pai, né? Com algo que eu não conseguiria interceder, então quer dizer que eu não preciso mais orar, porque eu já tenho o Espírito que ora por mim, é isso? Pelo contrário, né? A Bíblia inteira nos encoraja a orar. Acontece que a fragilidade nossa, né? Nossa fragilidade humana, ela afeta até mesmo a nossa oração.
Então a nossa oração não é perfeita diante do Pai. Por isso que o Espírito Santo, que habita em nós, intercede também. Quantas vezes nós estamos diante de situações que nós não sabemos como pedir, né? Ou como orar? Quantas vezes acontece isso conosco? Nós sabemos que algo está certo, algo muito errado está acontecendo, mas nós não sabemos exatamente o que é e nem mesmo o porquê tudo isso está acontecendo. Então, muitas vezes nos falta sabedoria, ok? Então, é nesses momentos, né, momentos como esse, que nós temos que lembrar de duas coisas. Primeiro, não somente temos um advogado que intercede por nós. Quem é nosso advogado? Cristo Jesus, né? Como está aí em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Não pequem. Mas, se contudo alguém cair, alguém pecar, nós temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, aquele que é justo, nosso justo juiz, Jesus Cristo, né? Ele é o nosso advogado, aquele que intercede por nós diante do Pai. Segundo, nós temos que lembrar o quê? Que dentro de nós, o Espírito Espírito Santo, que realmente sabe ler nossas intenções e atitudes, assim como sabe também qual é a vontade do Pai, ele nos ajuda. Então, olha, o Espírito Santo, ele conhece nossas intenções, nossos pensamentos, nossas atitudes e conhece qual é a vontade do nosso Pai Celestial, a vontade de Deus. E aí, então, o Espírito Santo nos ajuda. Então, segundo C.H. Dood, né, que é um grande expositor bíblico britânico, diz o seguinte: a oração é o divino Espírito Santo que está em nós, clamando pelo divino Deus Pai que está acima de nós. Né? Segundo a oração, é isso para C.H. Dood. É o Espírito Santo que habita em nós, clamando ao nosso divino Pai que está acima de nós. Mas, né, esse versículo 26 que nós lemos sobre o Espírito ajuda em nossa fraqueza, né, com esses gemidos inexprimíveis, existe alguns cristãos que usam esse versículo para provar o dom de línguas, né? Que é um dom do Espírito Santo também, né? Mas não tem nada a ver nesse contexto com os gemidos inexprimíveis do versículo 26. Ou, como poderia ser isto? Se o texto diz que são gemidos inexprimíveis, né? Não quer dizer inexplicáveis, mas sim que não podem ser expressados ou verbalizados. E muito menos interpretados por alguém, pois é inexprimível. Então, nós sabemos que falar, ter o dom de línguas, falar em outras línguas, línguas estranhas, sempre poderá ter alguém que tem o dom da interpretação para interpretar aquilo que nós estamos dizendo em outra língua. Agora, nesse caso, quando é o Espírito que está intercedendo por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, é algo que não pode ser expressado por nós e por ninguém, e muito menos interpretado, ok? Então, são dois contextos aí diferentes. Bom, versículo 27. E o Pai, né, nosso Deus Todo-Poderoso, que conhece cada coração de nós, nossos corações, ele sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então, sempre que o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai, é sempre segundo a vontade de Deus, né? Então, quem é que sonda os nossos corações? É Deus. E olha lá o versículo 27, o início. Está lá, ó. E o Pai que conhece cada coração. Então,
Quem sonda os nossos corações é o Pai, é Deus. Então, conforme 1 João 5,14, diz assim: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. Então, sempre que nós oramos e pedimos algo conforme a vontade de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele nos ouve, ok? Então, se nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós, junto ao Pai, segundo a vontade de Deus, então, toda vez que acontece isso, Deus está nos ouvindo. Então, sabemos que o Espírito Santo, conhecendo exatamente qual é a vontade de Deus, o Espírito Santo intercede de acordo, né? Ou seja, de conformidade com aquilo que Deus quer. Aqui, tipo de um poema, né? James Montgomery captou muito bem o significado do que Paulo disse, quando ele escreveu o seguinte: a oração é o desejo da alma, quer expresso, quer não. Lembre-se agora, gemidos inexprimíveis, né? Inexprimíveis é algo que não pode ser expresso. Então, a oração é o desejo da alma, quer seja expresso, né? Ou seja, quando nós estamos conversando com o Senhor, com Deus o Pai, quer não, através do Espírito Santo. Movimento de chamas ocultas, né? Aquilo que arde, aquilo que queima no nosso peito, na nossa alma. E no peito estremecem. A oração é o fardo de um suspiro, é o cair de uma lágrima, o relance de um olhar para o alto quando só Deus está por perto, né? Quantas vezes nós não temos nem forças para orar diante das situações que nós estamos passando? E a única coisa que acontece em nossas vidas é uma lágrima escorrendo no nosso rosto, né? É aquele olhar que nós damos para o céu, para o alto, e muitas vezes perguntamos: Senhor, onde tu estás? Né? E o Senhor está com certeza nos ouvindo através dessa lágrima, desse olhar, e Ele está sim por perto. E com certeza o Espírito Santo nesse momento está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Então é mais ou menos isso que Paulo quis dizer, né, nesses dois versículos, no 26 e no 27. Bom, e agora nós vamos adentrar aí na última parte, né, na parte 4 desse capítulo 8 de Romanos, que fala sobre a nossa eterna segurança em Deus, né? Como eu falei no início, quando Paulo inicia o capítulo 8 de Romanos, ele fala que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram eleitos por Deus. E agora, Paulo vai nos falar que nós temos total segurança em Deus. E não há nada que possa nos separar de Deus. Ok? Então, há um plano ou um propósito que nos dá razão para viver, aonde podemos descansar, podemos ter certeza que estamos seguros para sempre, ou podemos perder a salvação a qualquer momento, né? O que você acha? Será que eu estou salvo, né, para sempre? Não importa o que aconteça em minha vida? Ou será que eu posso perder a salvação, né? Será que minha vida é uma montanha-russa de várias subidas e descidas, uma gangorra, né? Onde um dia eu estou salvo e no dia seguinte, eu errei, eu pequei, eu caí, e aí eu perdi minha salvação. Aí depois eu me arrependo do que eu fiz, né? Volto atrás, e aí eu estou salvo novamente. Fiz coisas boas hoje, então estou salvo. Amanhã fiz algo de ruim. Perdi minha salvação. Será que
Nossa vida, a vida de um cristão verdadeiro, a vida de um eleito por Cristo, de um justificado, é realmente isso? Essa incerteza? Não, queridos, né? Como Paulo disse no início, para os eleitos de Deus não há mais condenação, né? Então quer dizer que se eu sou um eleito de Deus, então eu não preciso me preocupar com mais nada, porque uma vez salvo, eu estarei salvo sempre. Se verdadeiramente você foi alcançado por Cristo, você foi justificado, você foi eleito, e você agora é um amigo de Deus, sim, uma vez eleito, uma vez justificado, você é salvo para sempre. Porém, temos que conhecer que os eleitos do Senhor fazem a diferença. Os eleitos do Senhor, aqueles que estão em Cristo Jesus, amam a Cristo, amam a Deus sobre todas as coisas, amam a palavra de Deus, querem ser como Cristo, querem ser discípulos de Cristo, aprender mais de Cristo, ser como Cristo foi. Levam uma vida de santidade, ok? Então, se talvez você não está enquadrado em nenhuma dessas qualificações que eu te passei agora, é melhor você repensar. Talvez você ainda não nasceu de novo, ok? E é necessário que você nasça novamente, nasça do Espírito de Deus, certo, pessoal? Mas os eleitos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão em Cristo Jesus, estes têm sim a salvação para sempre. Então, já nos dias terrenos de Jesus, quando Jesus estava aqui à terra, ele olhava para o povo e via muitos corações nessa condição, né? De não saber, não ter a certeza da salvação. E por isso Jesus disse o seguinte em Mateus 11:28: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ok? Eu lhes darei paz, descanso. Então, não duvido que muitos de nós, né, ao ler essa lição de Romanos 8, estão assim cansados, com incertezas. A compreensão e a vivência de Romanos 8, ela é como se fosse um travesseiro, né? Uma almofada macia que acalenta os nossos corações cansados. Porque nós consideramos, através de Romanos 8, que no passado Deus era por nós, no presente Deus é por nós e no futuro Deus será por nós, ok? Então, vamos ver a parte A aí, que no passado Deus era por nós. Versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, né? É muito bom nós sempre complementarmos o versículo 28 com o versículo 29, né? Onde nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas o versículo 28 é um dos textos mais lidos e mais conhecidos da Bíblia. Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. É muito conhecido. Então, quantas vezes esse texto já foi usado para confortar uma pessoa doente, né? Um pai talvez desencorajado, uma família que esteja em desespero. Mas esse texto, né, também já foi usado diversas vezes, mal usado, mal interpretado, mal encaixado, por pessoas até bem intencionadas, mas que não conhecem cuidadosamente esse versículo 28. Então, muitas vezes, quando acontece algo de ruim em nossas vidas, uma adversidade, né, uma luta, um acidente, uma crise financeira, muitas pessoas às vezes vai logo já citando Romanos 8:28, né? Fala, não, queridos, isso aconteceu na sua vida, está acontecendo, apesar de pior que seja, porque é assim que Deus quer, porque uma hora isso vai se tornar bem, né? Mas não é bem assim, né? É isso que nós temos que entender, não é nesse sentido
que Paulo estava expressando o Romanos 8:28, né? Nós não temos aqui uma carta branca em Romanos 8:28 que nos libera, né? Para andar como queremos, fazer tudo o que desejamos e depois a gente achar que tudo vai acontecer, né? Tudo vai concorrer para nosso bem, né? Eu não posso pensar assim. Posso pensar, bom, sou um eleito, sou um filho de Deus, fui justificado, a salvação não perco mais, né? Então, e ainda sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas que eu fizer vão cooperar para o meu bem. Não é bem assim, ok? Por que não é bem assim? Vamos ver o que diz o versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus. Quer dizer, Deus os elegeu, nos elegeu. E os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, Cristo Jesus, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ok? Então, este é o propósito principal de Deus para todos nós. Qual que é o propósito de Deus para todos nós? Que nos tornemos semelhantes a Cristo, né? Sejamos miniaturas de Cristo. Isso que é ser cristão. E tudo que ele faz, tudo que Deus faz, coopera para quê? Para isso. Para que a gente se torne a cada dia mais parecido com Cristo. É isso que nós temos que entender, né? Quando nós falamos em Romanos 8:28, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, quer dizer que Ele está fazendo todas as coisas acontecerem em nossa vida para que a gente, a cada dia, se pareça mais com Cristo. Que nós nos tornemos mais semelhantes a Cristo. Ok? Então, esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Então, há bem maior que esse, né? Quando fala tudo coopera para o bem. Não quer dizer que tudo está cooperando para mim conseguir um carro novo. Ah, tudo está cooperando para mim ter uma casa própria. Ah, tudo está cooperando para mim fazer aquela viagem dos meus sonhos, né? Não é esse o bem que Deus está cooperando, fazendo com que tudo coopere em nossas vidas. Deus está fazendo que tudo coopere em nossas vidas para um bem maior. E qual que é o bem maior? Sermos a cada dia mais semelhantes a Cristo. Ok? Então é isso que significa Romanos 8:29. Versículo 30. E depois que Deus nos predestinou, Ele também nos chamou. E depois de chamar, Ele nos declarou justos. E depois de declarar justos, Ele nos deu a sua glória. Então Deus nos predestinou, chamou, declarou justo e nos deu a sua glória, né? Então, no passado, Deus já era por nós. Por que Deus já era por nós no passado? Porque antes mesmo de nós nascermos no ventre das nossas mães, Deus nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Ok? Então, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, que já era por nós no nosso passado. Mas nós temos que entender que Deus também é por nós agora, nesse tempo presente que nós estamos vivendo, né? Versículos 31 e 32 de Romanos 8 diz o seguinte: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, Cristo Jesus, mas o entregou por todos nós, por nossa causa, acaso não nos dará todas as outras coisas? Né? E que são essas outras coisas que Deus nos dará? Né? Tudo que precisamos para que se cumpra o propósito de Deus em nossas vidas. E qual é o propósito maior de Deus em nossas vidas? Que nos tornemos semelhantes a Cristo.
Ok? Então, assim como Deus entregou o seu Filho por todos nós, Ele também fará de tudo o que aconteça em nossas vidas para que a cada dia nos tornemos mais semelhantes a Cristo. Versículo 33 e 34. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo, Jesus, morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém? Então, Cristo é o nosso advogado. Então, ninguém tem o direito de nos acusar e nos condenar, ok? Então, ninguém tem o direito de nos acusar e de nos condenar, porque Cristo é o nosso advogado. É lógico, querido, que se alguém cometer algum crime, nós temos leis humanas, leis na nossa Constituição, e através dessas leis seremos julgados e podemos sim ser presos. Então é bom que nós não venhamos a confundir, né? Apesar que um eleito, um escolhido de Deus, dificilmente vai cometer algum crime, ok? Mas se cometemos algum crime, é bom lembrarmos que temos leis, né? Leis humanas que podem nos julgar e nos condenar, sim, ok? Então, aqui nesse caso, Paulo, né, está falando no versículo 33 e 34 de julgamento do nosso caráter, ok? De julgamento de mentiras contra nós, de calúnias contra nós. Que fique bem claro. Então, esta é a promessa que temos hoje, na época da graça, e não mais na lei. O próprio Jesus Cristo intercedendo por você e por mim junto a Deus, né? E bem maior poderia ser este, né? De termos um advogado, onde nosso advogado é Cristo Jesus, aquele que já morreu até por nós. Você conhece algum advogado que já morreu por você? Algum advogado que já fez algum sacrifício por você? Não, né? Então, o nosso advogado que nós temos junto ao Pai é Cristo Jesus, ele já até morreu por nós. Amém, queridos? Então, no presente, Deus também é por nós. Por quê? Porque não aceita acusação sobre os eleitos, não aceita condenação contra os eleitos. E ele intercede por nós, né? Bom, então nós vimos aí que no passado Deus era por nós, no presente Deus é por nós e agora no futuro Deus será por nós. Versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Né? Será que alguma coisa dessa pode nos separar do amor de Deus? Então, Paulo aqui já diz que passaremos por tudo isso. Tá? Paulo aqui já está dizendo que nós iremos passar por todas essas aflições, essas perseguições. Mas confirma nossa garantia de que estaremos sempre debaixo do amor de Deus nessas situações, né? Então não interessa por qual situação eu irei passar, mas sempre eu posso ter a certeza que estarei debaixo do amor de Deus. E há bem maior que isso? Não, né? Versículo 36 e 37. Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Né? Então, Paulo, nesse contexto que ele estava escrevendo, a igreja de Roma, muitos cristãos eram perseguidos. Né? Então, por isso que ele fala: enfrentamos a morte todos os dias.
somos como ovelhas levadas para o matadouro, perdão. Mas, queridos, nos dias que estão por vir, né, nós poderemos sim e seremos sim perseguidos novamente. Nós já estamos, na verdade, sendo perseguidos, né? Ideologicamente. Mas essa perseguição pode sim se tornar física. Mas se acontecer isso conosco, nós temos que nos manter firmes em Cristo Jesus, proferindo nossa fé no Senhor. Não devemos voltar atrás, né? Não devemos jamais negar a Cristo. E se tudo acontecer conosco, temos que entender que nada disso que acontecerá conosco vai nos separar do amor de Deus e da promessa dele para nossas vidas, ok? Apesar de toda tribulação, angústia, perseguição, fome e perigo que iremos passar, a Bíblia deixa bem claro que apesar de tudo isso, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nós obteremos o que? A glória futura. Nós temos que ter em nosso coração, nossa alma, nossa mente, que existe sim um tempo vindouro, uma era vindoura, né? Uma vida eterna que iremos ter com Deus. Amém, queridos? Essa é a nossa esperança, nossa glória futura. Isto é um bem muito precioso para todos nós. E por fim, né? Versículos 38 e 39 de Romanos 8, que diz o seguinte: estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje e nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos. Né? Que palavra mais maravilhosa, que palavra de ânimo, que palavra mais tremenda de esperança que Paulo escreve para nós aqui. Ele diz que nada que aconteça com nossas vidas jamais poderá nos separar do amor de Deus. Então, como eu disse no início novamente, Paulo começa Romanos 8 dizendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E termina aqui no versículo 19 dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. E esta é a promessa para nós, né? E que bem maior que este que nós poderíamos ter. Quando Deus fala lá, quando Paulo fala em Romanos 8:28, né? E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Existe um bem maior que esse? E sermos a cada dia mais parecidos com Cristo, e de que nada jamais poderá nos condenar, nos acusar, que nada poderá nos separar do amor de Deus? Não, né? Então estes são o bem maior de nossas vidas que Deus nos promete, né? Então, no futuro, Deus será por nós, porque não permitirá separação, né? Nem por calamidades, nem por vida ou morte, nem por poderes angelicais, nem no presente ou por vir, nem por influência de poderes das trevas e nem por diferente criatura. Nada pode nos separar de Deus, né? É bom que a gente volte sempre a ler, né, e meditar nesses versículos de Romanos 8, dessa lição maravilhosa. E com isso nós possamos, a cada vez que estivermos meditando, né, deleitar, descansar nosso coração que muitas vezes possa estar atribulado, nosso coração que possa estar cansado nessas verdades. Temos que crer e descansar enquanto nós vivemos, enquanto nós enfrentamos o nosso dia a dia, as nossas lutas e as nossas batalhas. Amém, pessoal? Então, essa foi a nossa lição número 25, onde nós aqui finalizamos, né, o capítulo 8 de Romanos. Foram, acho que, 5 lições só nesse capítulo 8 de Romanos. Ok? Se você não viu as lições anteriores, que você possa ver as lições anteriores, né? Se você está
chegando agora aqui no canal Gospeltech 316, que você possa também se inscrever nesse canal, deixar o seu like nos vídeos, né? Para que essa palavra de Deus possa chegar a muitas outras vidas. Aqui também no canal Gospeltech 316, tenho outros cursos já completos, né? Que eu ministrei, Alicerces Firmes, tenho o de Escatologia, tem de Efésios, tem outros cursos aí que você pode ver, assistir, todos eles gratuitamente. A única coisa que eu te peço, querido, é que você possa orar por minha vida e compartilhar esses vídeos para outras pessoas, para que juntos possamos alcançar muitas e muitas vidas com a palavra de Deus, ok? Então vamos orar para estar finalizando nossa lição de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos grandemente, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Obrigado por mais esta palavra que nós aprendemos e que ficou gravada em nossos corações. Que nós possamos ter, Pai, a cada dia das nossas vidas. Não importa as lutas, as batalhas, as tribulações pelas quais nós estamos passando ou que iremos passar, mas que esteja realmente gravado, Pai, em nossos corações, em nossa alma, que nada pode nos separar do teu amor por nós. Nada pode nos acusar diante de ti. Que o Senhor possa cada dia ser realmente, Pai, o nosso justo juiz e que Cristo Jesus possa ser o nosso advogado. Continua, Senhor, nos abençoando, continua nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal e nos sustentando, ó Pai amado. Pai, eu oro também pela nação do Brasil. Eu oro, Senhor, pelo nosso presidente atual, Jair Messias Bolsonaro. Eu oro, Senhor, pelas Forças Armadas. Eu oro por todas as pessoas, ó Pai, que estão fazendo um protesto justo, Senhor, para que a nossa família continue sendo, Senhor, com os nossos modelos, nossos valores tradicionais que o Senhor nos ensinou. Eu oro por essas pessoas que estão acampadas em frente aos quartéis. E que o Senhor possa, sim, ó Pai, tomar providência, que o Senhor possa vir com a sua espada da justiça e enfincar nesta nação, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Eu que te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso aí. Que Deus continue te abençoando. Que você possa ter uma ótima semana na presença do Senhor. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço e um grande beijo para todos.